nome é Henrique Assunção, eu sou aluno da pós-graduação em Ciências Farmacêuticas lá na Unifesp Diadema, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a vitamina C e se ela pode ser utilizada para prevenir ou se quer tratar a Covid-19, que é a doença que estamos falando aqui nesse curso de extensão. Para começar, vamos introduzir o que é a vitamina C. A vitamina C é essa molécula aqui à direita, ela é conhecida também como ácido ascórbico. Ela é sintetizada pela maioria dos mamíferos, somente os primatas e alguns outros animais não sintetizam, e como nós estamos incluídos nos primatas, nós precisamos ingerir a vitamina C. Tá? Por isso, é legal saber que todas as frutas e vegetais contêm alguma quantidade de vitamina C, mesmo que seja mínima. Tá? E claro que varia muito, existem frutas e vegetais que possuem uma quantidade gigantesca, e outros que um pouco menos, e a quantidade varia também do tipo de cozimento que você utiliza, do armazenamento e tudo mais. Então, o interessante é a gente ingerir uma diversidade de frutas e vegetais para obter a quantidade mínima recomendada aqui no Brasil de 45 miligramas de vitamina C. Tá? Ela é, como o próprio nome já diz, um ácido, ela pode perder esses prótons, que eu deixei em vermelho aqui, e ela também, mesmo com os hidrogênios, ela possui muitas hidroxilas e uma cetona. Então, ela é uma molécula extremamente hidrofílica, tá? Isso acaba interferindo muito na farmacocinética dela. Dificulta a absorção e facilita a excreção. Algumas funções bioquímicas dessa molécula, a característica principal dela é que ela é antioxidante. Isso é extremamente importante e isso influencia diretamente com o uso dela, tanto para Covid-19, para outras infecções virais, e também é o papel principal dela como cofator, complemento e com substrato de enzimas. Essa ação antioxidante é o que faz dela tão importante nessas enzimas. Ela está envolvida na síntese do colágeno e que tem tudo a ver com o escoburto, que é a falta de vitamina C, bastante comentada, né, dos marinheiros, ativação de alguns hormônios peptídicos e metabolismo de xenobióticos. Só por aí a gente já consegue ver o quão essencial é essa vitamina. Além disso, ela também tem algumas funções no sistema imune. Eu coloquei dois exemplos, não são só esses, ela tem funções das mais variadas possíveis, mas um dos principais no combate aos vírus é o suporte à produção de anticorpos, que é algo vital para evitar a reincidência, né, de infecções, e de interferon. O interferon é uma substância vital do nosso corpo no combate a infecções virais. Rapidamente, alguns aspectos farmacocinéticos dessa molécula. Ela tem uma absorção e uma reabsorção que são mediadas por transporte ativo. O que isso quer dizer? Transporte ativo, no geral, depende de energia e vai contra o gradiente, porém, são transportes saturáveis. Então, eles só conseguem carregar uma quantidade de molécula por vez. Por isso, depois de uma certa concentração que a gente ingere, a absorção se diminui e a excreção aumenta, porque a reabsorção diminui, gerando um platô, certo? Aqui no gráfico do lado, a gente consegue perceber que conforme a gente aumenta a ingestão nessa primeira faixa do gráfico, a gente tem um aumento linear. Depois que atinge uma determinada concentração no plasma do paciente, essa concentração forma uma espécie de platô, ou seja, quanto mais você põe, você não observa esse aumento no plasma, tudo bem? Acredita-se que uma dose de 100 a 400 miligramas, dependendo do paciente, é suficiente para atingir o pico. Se a gente vê, a recomendação aqui no Brasil está mais ou menos por aqui, tá? Não é o suficiente para atingir o pico, mas é o suficiente para a gente não sofrer os efeitos deletérios da falta dessa vitamina. Bom, a Covid-19, vocês já devem ter visto muito falar dela nesse curso e no telejornal, então eu vou passar mais rapidinho. Ela é uma doença, Covid-19 é a doença, e ela é causada pelo vírus que deram o nome de SARS-CoV-2, por conta da sua semelhança com o vírus da SARS. Ela infecta as células do trato respiratório inferior, e por conta disso os sintomas vão muito de encontro com sintomas pulmonares.
Então, a gente tem febre, é um dos primeiros sintomas da Covid-19, um dos principais sintomas, cansaço e tosse seca. Esses três, geralmente, são os mais amplos da população. Também pode aparecer falta de ar, dor de garganta, e a um grau menor pode aparecer sintomas gripais como coriza, dor no corpo, né? Aqueles sintomas gripais que a gente já está bem acostumado. Mas o principal, o mais perigoso dela, é a pneumonia que ela causa. Ela acaba acometendo os pulmões de uma forma que leva o paciente a necessitar do uso de respiradores e ficar na UTI durante um tempo indeterminado. Isso é extremamente perigoso. E também, nós não temos, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, nenhum tratamento recomendado para essa doença. Existem vários sendo testados. Na base de dados dos Estados Unidos, são mais de 100 estudos clínicos com medicamentos para a Covid-19, mas até o momento a gente não tem nenhum confirmado, certo? E aí onde entra a vitamina C? Nós temos, atualmente, 4 estudos que ainda estão na fase de recrutamento para Covid-19 ou pneumonia viral, utilizando como tratamento a vitamina C ou como suplemento, tá? Então, existe o interesse dos médicos, da indústria farmacêutica, para verificar a possibilidade de se utilizar a vitamina C como uma forma de tratamento ou adjuvante na Covid-19, certo? Eu coloquei aqui esses 4 exemplos, que foi o que eu encontrei nessa base de dados. Quem quiser pode procurar por esses números aqui nessa coluna NCT. Tá? Você joga lá no Google, você vai encontrar esses estudos que ainda estão em fases preliminares e provavelmente vão demorar um pouquinho para se obter resultados. Mas o que nós sabemos sobre a vitamina C contra outras infecções virais, que são semelhantes à Covid-19? Então, em relação à gripe, uma meta-análise de 2013 chegou à conclusão de que a suplementação de vitamina C em pacientes saudáveis não ajuda a prevenir a gripe. E a dose utilizada na maioria dos estudos foi de 0,25 gramas a 2 gramas por dia. Ou seja, algo 4 a 100 vezes maior do que o recomendado, 4 a 50 vezes maior do que o recomendado aqui no Brasil. Ela foi benéfica para diminuir o aparecimento, né, para prevenir a gripe, em pacientes que faziam exercícios intensos. Tá? Foram grupos específicos, como militares, esquiadores profissionais, enfim, que fazem exercícios diariamente. E para esses pacientes, aparentemente, a vitamina C foi bastante benéfica. Provavelmente por causa da ação antioxidante dela. O exercício físico gera um estresse oxidativo intenso, e a vitamina C, por ser antioxidante, previne as lesões causadas por esse estresse oxidativo que podem levar ao aparecimento de gripe. No entanto, como tratamento, ou seja, depois que você tem a gripe, você fazer o uso de vitamina C, não foi encontrado nenhum efeito consistente, nem na duração da gripe, nem diminuindo a severidade. Vale ressaltar que a dose variou aqui também de 0,25 gramas a 2 gramas por dia. Já existem estudos mostrando que isso aqui não é o suficiente para a gente ultrapassar aquele platô farmacocinético, tá? Mas, aparentemente, se você colocar doses cada vez maiores, você consegue, sim, obter um pico maior, tá? Isso tudo é muito preliminar, mas esse estudo de 2013 chegou à conclusão que essa dose não é o suficiente para a gente prevenir gripe. Já pacientes com pneumonia, incluindo pneumonias virais, eles possuem uma redução dos níveis plasmáticos de vitamina C. Então, a gente pode chegar à conclusão de que vitamina C, sendo suplementada para um paciente com pneumonia, pode ser muito benéfica. No entanto, existem pouquíssimos estudos que correlacionam pneumonia com vitamina C. E aqueles que existem são para populações muito específicas, como os militares. E dificilmente pode ser extrapolado, já que militar vive de uma maneira muito específica. Então, o que a gente sabe da vitamina C com pneumonia é muito pouco para a gente sequer bater o martelo. Tá? Uma meta-análise mostrou que não existem evidências suficientes para utilizar a suplementação de vitamina C em pacientes saudáveis para se prevenir a pneumonia. Bom, por que existem tão poucos estudos nessa área? Muitos dos estudos surgiram na década de 70 e 80 e que foi mais ou menos coincidiu com o advento dos antibióticos e dos primeiros antivirais. Isso acabou minando um pouco do interesse
dos estudos com a vitamina C, porque antibióticos e antivirais se mostraram muito eficazes no tratamento de infecções bacterianas e virais. Além disso, existem 3 artigos de 75 que foram publicados em revistas renomadas, que mostraram a ineficácia da vitamina C contra a gripe. Só que foi numa determinada concentração e alguns acreditam que esses estudos foram enviesados. E a farmacocinética dela é complicada, a gente viu aquele platô. Qual seria a dose necessária para a gente ultrapassar aquele platô e ter realmente um efeito benéfico? E por que é interessante continuar estudando? Porque existem estudos contra a Covid-19, que é uma pneumonia bastante intensa nos pacientes, né? Bom, ela é de baixo custo, ela possui uma baixa toxicidade e os efeitos no sistema imune em ensaios laboratoriais já são consolidados. Então a gente sabe que em animais, em modelos animais, in vitro, ela possui efeitos benéficos em diversos aspectos do sistema imune, certo? Então, ela pode ter algum efeito que a gente não está sabendo. Algumas considerações finais. Por meio de estudos laboratoriais, é inegável que a vitamina C é essencial para o bom funcionamento do organismo e vital para o sistema imune. Tanto que ela é um nutriente essencial. No entanto, são necessários muitos estudos para a gente conseguir vincular esses efeitos laboratoriais no sistema imune para benefícios clínicos e realmente utilizar a vitamina C como tratamento. Além disso, os estudos que vinculam geralmente os benefícios da ingestão de nutrientes são através de alimentos e não de suplementos. Então, é muito mais interessante você ter, sim, uma dieta rica e variada, com todos os alimentos daqueles grupos da pirâmide de alimentação. Tendo uma alimentação regrada, você adquire os nutrientes necessários, que sim trazem benefício a longo prazo. Esses benefícios ainda não foram mostrados para quase nenhum suplemento nutricional, tá? Por enquanto. A bibliografia que eu utilizei foi essa que se encontra nesse slide. Esses dois em amarelo são as meta-análises da gripe e da pneumonia. E é isso. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a vitamina C é um nutriente, a gente necessita dela, a gente obtém ela através de alimentos de maneira muito fácil. E o que a gente sabe, o que a gente conhece sobre a vitamina C ainda está muito no início. Tá? Então, não tirem conclusões precipitadas, estudem, não acreditem num tratamento fácil, num milagre que possa acontecer. Utilizem o seu senso crítico, estudem, vejam artigos diferentes, porque esse assunto é um assunto em que as pessoas têm um viés muito grande. Tem gente que acredita que a vitamina C pode ser a salvação, tem gente que tem um certo preconceito com a vitamina C. Desconfiem, estudem bastante e questionem, sempre questionem.